Fala galera, mais uma videoaula. Aqui eu tô com a minha apostila aberta. Como você pode ver aí, curso piso 3D passo a passo. Aqui tem o passo a passo mesmo, real, né, de como é feito o piso 3D. Isso aqui na verdade é uma apostila que os meus alunos formados, que fizeram o curso seja presencial ou online, que hoje eu tenho mais de 1000 alunos aí espalhados pelo Brasil, formados por mim, pela nossa equipe. Então todos eles têm acesso a essa apostila, em que eu vou compartilhar um trecho dela para que você entenda uma parte do processo, né, e vai com certeza absoluta tirar muitas dúvidas que você tem em relação ao processo. E você vai ver também, perceber o quanto é fácil, simples fazer esse processo, desde que você siga ali o passo a passo. Então eu vou falar aqui até um trecho do passo a passo e você vai conseguir ficar muito claro na sua mente como que funciona tudo, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo é você isolar a sua área, tá? Então toda a área, o entorno onde você vai fazer a aplicação tem que estar isolado. Isolada com o que, Rafael? Tem que estar isolada com plástico, tá? Esse plástico, ele pode ser, por exemplo, um plástico bolha, semelhante a esse na foto que você vê. Tá ok? Mas você pode usar lona, você pode usar outro plástico caso você queira. O importante é estar isolado todo o entorno onde vai ser feita a aplicação, para que quando você esteja manipulando as ferramentas para espalhar o produto, se porventura você comete um equívoco e esparrama um pouco para fora do piso, vai bater no plástico e não na parede, tá certo? E é claro, como você vê na foto aí, se você está trabalhando num lugar onde tem um móvel planejado, faça também o isolamento do móvel planejado. Assim você fica livre de problema e evita transtornos, tá bom? Outra coisa interessante também nesse passo, galera, é o seguinte: quando você estiver fazendo a instalação do isolamento, né, com o plástico, é muito importante você deixar uma média de 2 a 3 dedos de distância do piso ou plástico. Então, por exemplo, imagine um rodapé vazio. Aquele espaço ali de 2 a 3 dedos tem que ficar vazio no primeiro momento, na hora que você estiver instalando esse plástico em volta de toda a parede, de todo o móvel planejado, se ali tiver, tá? Depois que você isolar toda a área, colando esse plástico na parede até embaixo, deixando só o espaçamento de 2 ou 3 dedos de distância com a fita crepe, você volta lá naquele mesmo local e com a fita crepe mais larga, de preferência, você faz fora a fora isolamento naquele ambiente onde você deixou em aberto, tá certo? Aí agora você deve estar se perguntando: mas Rafael, peraí, para que serve esse espaço? Por que tem que ficar esses 2 a 3 dedos de distância na hora de instalar o plástico, na hora de colocar o plástico para isolar a área onde eu vou aplicar? Por muitos erros cometidos e muitos testes feitos, descobrimos na prática que quando você está puxando o produto, quando você está puxando a resina com o rodo, por exemplo, ou com a espátula dentada para espalhar, eventualmente, em alguns casos, você acaba encostando a espátula ou o rodo dentado na parede ali, né? E mais ou menos 2 a 3 dedos é a média de tamanho que tem a espátula na hora de fazer o manuseio e também o rodo dentado. Ou seja, o que acontece? Descobriu-se que na hora de fazer a manipulação dessas ferramentas, às vezes grudava no plástico que estava ali colocado para isolar a área. Então às vezes misturava o plástico com um produto e virava uma vitamina só. Então não era interessante. Então aquele espaçamento onde você colocou a fita crepe mais larga vai servir justamente para, se caso durante você espalhar o produto no solo, você encostar na parede, vai encostar na crepe e não vai puxar plástico, nem vai misturar nada, tá bom? Então essa é uma dica muito interessante que na prática você consegue vislumbrar. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é preparando o solo, tá? Aqui é muito importante você primeiro saber qual é o solo que você está aplicando. Por exemplo, se nós estivermos falando de um solo cerâmico, nós do mercado entendemos que o solo cerâmico é todo solo que
tem junta de dilatação, ou seja, rejunte, tá? Então, cerâmica, porcelanato, ardósia, mármore, granito, todos esses pisos convencionais que nós temos no Brasil, com exceção da madeira, nós consideramos como solo cerâmico. Depois tem outro solo, que é o solo cimentício. O solo cimentício é todo solo que tem origem cimentícia mesmo. Por exemplo, um contrapiso, né? Um piso que, por exemplo, na Bahia, fala piso farofado, que é aquele piso cru, na obra crua ainda, no início, né? Que depois vai receber a argamassa, enfim. Então, esses são solos considerados solos cimentícios. Piso queimado, cimento queimado, etc. Depois tem o piso de madeira, que é o solo de madeira, taco, laminado, madeira maciça. Tá certo? Então você, em primeiro lugar, tem que saber qual é o solo que você vai aplicar. Nessa apresentação, nessa apostila que eu estou compartilhando algumas coisas com vocês, eu estou tendo como exemplo um piso cerâmico. Então consideramos que nós estamos fazendo a instalação em um piso cerâmico, ok? Como que funciona a preparação da base do solo com o piso cerâmico? É o que nós vamos ver agora. O modo de preparo é você misturar o componente A com o componente B, ou seja, a tinta componente A, o B é o catalisador da tinta, que nesse caso nosso é a tinta epóxi, né? Essa tinta especial que nós utilizamos, que tem esse brilho, enfim. Tá certo? Então é misturado esses dois componentes para que haja uma reação química de catálise, ou seja, de cura, de secagem. Muito bem, depois que misturado, você vai espatular essa massa, né, que você misturou A e B, mais um outro componente que é uma areia de quartzo. Você vai fazer essa massinha e essa massinha você vai instalar e espatular exatamente como você está vendo aí na fotografia, tá certo? O que acontece nesse passo? Você nada mais, nada menos está fazendo o que? Você está rejuntando novamente o rejunte que já existia ali, só que agora você está usando o nosso material, né? Está usando material especial que tem como sua base epóxi, tá? Com matéria bruta, matéria-prima bruta. Bom, então você vai espatular todo o ambiente com uma espátula de metal, de preferência, ou de plástico que seja mais sólido o plástico, não aquele mais mole que você vai ter dificuldade na aplicação, já que essa massa ela é bem densa, ok? Bom, na hora de fazer essa aplicação, tome cuidado, porque como eu disse, existem dois componentes químicos que quando juntos tem uma reação química que começa um processo de secagem, que nós chamamos de cura. Esse processo de secagem, galera, se você não ficar atenta ao tempo, você pode perder o seu material durante a aplicação. Então tem que ficar atento ao tempo descrito na embalagem e a recomendação do vendedor, tá? Do fornecedor. Beleza? Vamos para o próximo e último passo que eu vou compartilhar com vocês aqui. Depois de você fazer toda a aplicação do substrato, tá? Que é essa massa aí que eu acabei de falar, você vai fazer agora, depois de seco, o lixamento desse substrato. Só que quando você fazer o lixamento, você não vai fazer o lixamento somente onde você aplicou o substrato, e sim em toda a superfície, assim como você está vendo aí na fotografia. Tá vendo? Todo o piso está lixado completamente por igual, uniforme. Essa é a ideia, por isso a massa fica com esse excesso, como você viu na fotografia. Tá? Isso é proposital, para quando você tiver esse solo seco, curado, você lixar e ter uma superfície totalmente uniforme. Beleza? Bom, existem algumas ferramentas que você utiliza na hora de fazer esse lixamento, e uma delas é a esmerilhadeira, que é semelhante a essa que está na mão do profissional aí. Okay? Com essa esmerilhadeira você anexa dois componentes: o disco diamantado, que é o disco que você usa para fazer o lixamento do solo, abrir os poros e deixar o piso uniforme, e o componente 2, que é a gente chama de válvula de escape, mas na verdade o nome é coletor de pó, que tem uma saída, uma válvula, não dá para ver na fotografia, mas existe ali uma saída, e nessa saída você encaixa um cano do aspirador de pó, e enquanto você trabalha com o lixamento você já aspira, ou seja, você tem uma redução de poeira em quase 100%, tá? Isso aí é uma dica muito interessante na hora de fazer essa parte do processo.
Assim você tem menos sujeira, menos estresse, menos problema. Beleza? Gente, então é isso. A aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha entendido. Ok? Ficamos por aqui e nos vemos em breve na próxima aula. Um abraço e até já.